Estou de volta para mais uma videoaula da disciplina de aplicações web, desenvolvimento de aplicações web. Então, o assunto, como já foi dito na introdução, é acesso a banco de dados em PHP usando a biblioteca PDO. Então, essa é uma das primeiras videoaulas, é a primeira videoaula da sequência de 4, onde a gente vai desenvolver na prática as 4 operações básicas de banco de dados com PHP, PDO e MySQL. Bom, então para esse projeto, para essa aula, eu vou criar um novo projeto. Então eu uso o PHP Storm, mas você pode usar qualquer IDE que você preferir. Então esse projeto eu vou chamar de aula PDO. E uma observação também é que eu estou usando um servidor local. Então eu estou usando aqui o AMPS. Então se você pesquisar aí na web, baixar, instalar, ele já te instala um servidor Apache, o PHP 7 e o MySQL. Então aí eu vou fazer toda o teste num servidor local, o localhost. Bom, aí eu vou criar aqui um arquivo que eu vou chamar de CAD departamento. Então qual que é o objetivo desses exemplos? Eu vou usar aqui a gente vai criar uma aplicação com essa cara aqui. Então o usuário vai poder cadastrar um departamento. Então se você estivesse fazendo um sistema para uma empresa, para uma escola que tenha departamentos, então o usuário vai poder cadastrar a sigla, o nome do departamento e o nome do chefe desse departamento. Aí ele vai clicar em enviar e mostra a lista atualizada aqui dos departamentos que já estão cadastrados. Se ele clicar em excluir, exclui e atualiza a lista aqui. Se ele clicar em editar, aí ele abre uma nova tela, põe os dados na tela aqui para o usuário poder alterar. Aí o usuário vai poder alterar, clicar em atualizar, atualizou o banco de dados, volta para essa tela aqui, agora já com a lista atualizada. Então é isso que a gente vai criar nessas 4 videoaulas. Bom, então criado aqui o arquivo, eu vou colocar um código aqui que eu já deixei pronto para não perder muito tempo de digitação, mas você pode parar a videoaula e copiar o código caso queira. Então esse código aqui eu vou salvar. Bom, então aqui testando esse código, então essa é a tela que você deve ter. E aí a gente vai programar então agora a parte PHP para que ao digitar aqui e clicar nesse botão seja incluído no banco de dados e aí depois listado aqui na parte de baixo. Bom, mas antes de a gente continuar com a programação, a gente precisa criar a tabela, né? A estrutura do banco de dados que a gente vai utilizar. Bom, então eu vou usar aqui o RaidSQL. Você pode usar esse, o Workbench, o que você preferir. Aí eu tenho uma conexão aqui, ó, que está apontando para o localhost, o usuário root. Então quando é um servidor local, para que você instale, ele cria o usuário root. Você pode criar outros, mas como é local e é só para teste, não tem problema. Aí a senha e vou logar. Então estou agora no meu servidor MySQL e eu vou criar aqui então uma nova tabela. Então eu vou clicar aqui, botão direito, criar novo, um novo banco, na verdade primeiro, né? Que eu vou chamar de aula PDO. Ok. Então ele criou um novo banco. Nesse banco eu vou criar a nossa tabela. Essa tabela eu vou chamar de departamentos. E aí eu vou adicionar um campo ID, que vai ser inteiro. E vou colocar aqui que tem que ser autonumeração, autoincremento, né? E aí eu vou adicionar um outro campo. E esse campo então vai ser o sigla. E ele vai ser um varchar. Eu vou colocar 10 caracteres aqui. E ele não pode ser nulo. Eu vou colocar também o nome, que é o nome do departamento, também varchar, vou colocar 50. E campo chefe,
que é o nome do chefe desse departamento. Bom, então a estrutura é essa daqui. Bom, o campo ID vai ser vai ser chave primária, então botão direito, criar novo index, primary. O campo sigla não pode ser repetido, então tem que ser unique. E o campo nome do departamento também. Eu não posso ter dois departamentos com o mesmo nome. O campo chefe pode até ser alguém pode acumular o cargo de chefiar dois departamentos. Bom, então essa é a estrutura da nossa tabela. Então eu vou clicar aqui em salvar e pronto, criou. Então inicialmente está vazio, né, não tem dado nenhum. Então a gente já tem aqui a estrutura que a gente vai precisar. Então agora voltando para o código PHP, aí então sim, agora a gente pode começar a programar. Bom, eu vou criar aqui um arquivo novo que eu vou chamar de conexão. Então, se eu tiver 2 ou 3 ou mais arquivos PHP que se conectam ao banco de dados, ao mesmo banco de dados, então eu não preciso ficar repetindo o código. Então a gente vai colocar aqui novo, aí eu vou chamar isso daqui de conexão. Então todo script que precisar conectar ao banco de dados vai chamar esse script aqui, vai incluir esse script. Então nesse daqui eu vou criar uma variável chamada DSN. E aí a gente vai colocar então a especificação do nosso banco de dados. Bom, então o DSN a gente viu lá na introdução que ele é primeiro o tipo de banco, no nosso caso é MySQL, o host, o endereço do banco, no nosso caso vai ser localhost, ponto e vírgula, dbname, que no meu caso vai ser aula PDO. Então esse é o meu DSN. Aí eu vou precisar também de um usuário, e vou colocar aqui o usuário meu é root. A senha, eu vou chamar de pwd, password. Então a minha senha é bem criativa, rootinho. Então esses são os dados de conexão. Aí com esses dados, então a gente vai criar uma nova instância da classe PDO. Então eu vou criar uma nova instância da classe PDO e vou guardar nessa variável aqui. Então essa variável aqui, esse objeto na verdade, ele vai ser o elo de ligação, né, o canal de comunicação entre o meu código PHP e o banco de dados. Então aqui a gente vai colocar DSN, vírgula, user, vírgula, password. Mas foi dito também que a classe PDO, se houver alguma exceção, ela vai gerar uma exception. Então a gente vai colocar isso aqui dentro de uma estrutura try-catch. Então try-catch, se gerar exceção, o PDO vai gerar um PDO exception, e a gente vai pegar essa exceção através de uma variável, de um objeto que eu vou chamar aqui de EX. E uma outra coisa que é bom a gente fazer aqui também é se conectar, aí mandar ele executar um comando no banco de dados, colocando esse daqui, set names, acho que é isso mesmo, UTF-8, para que os dados sejam enviados no padrão UTF-8, para no nosso caso, se tiver acentuação, caracteres especiais, o banco salve de forma correta. Bom, aqui a gente vai dar uma mensagem de erro, vou simplesmente dar aqui o echo, a minha conexão, e get message, não, minha conexão não, a minha variável de exceção, né, exception. Então get message, então eu vou simplesmente dar um echo na mensagem e mandar ele parar. Então no caso, se houver falha, eu não posso continuar. Então esse código aqui depois vai ser inserido em outro script, mas só que se não conseguir conectar no banco de dados, eu quero que ele interrompa a execução. Então agora com isso daqui, se você precisar alterar, colocar num banco de dados, por exemplo, remoto, é só vir aqui e alterar isso daqui, o nome do banco, o usuário e senha, se for o caso. E aí a sua aplicação já vai estar portada para um outro banco de dados. Então agora a gente vai incluir esse código aqui no cadastro de departamento. Então aqui logo no começo, eu vou colocar aqui mesmo no body, eu vou abrir um código PHP e a primeira coisa que eu vou fazer é
dar um require once e vou pedir para ele incluir a objeto conexão. Então aqui a gente já pode testar. Vamos ver se está conectando. Se não der mensagem nenhuma, é porque conectou. Eu vou dar um eco aqui. Eco conectou. Como que eu posso ter certeza que se ele passou por aqui, conectou? Porque se deu erro, ele interrompeu a execução aqui. Ó. Se não, ele continuou normalmente e ele iria continuar para cá. Então eu vou salvar e vou testar. E aí apareceu aqui, ó, conectou. Então pronto, a minha aplicação já está se conectando ao banco de dados. Então agora a gente pode fazer todas as operações de banco. Bom, agora aqui, observe aqui, ó, que no tag form eu não coloquei qual é o arquivo que ele tem que procurar, qual é o script PHP. Então quer dizer que ele vai procurar o próprio. A hora que o usuário clicar aqui no botão enviar, ele vai carregar esse próprio arquivo aqui para processar os dados do form. Só que ele vai levar uma informação chamada ação igual a incluir. Então a gente vai verificar se tem uma informação chamada ação e aí a gente vai testar. Se ela for incluir, a gente faz a rotina de inclusão. Então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar uma variável ação e essa variável eu vou fazer um teste, ó, e set. Se existir, então qual que é o valor que eu vou atribuir para essa variável do PHP? Se existir a informação ação, se foi passado, então a gente vai incluir a própria. Então eu dou um request ação. Se não, eu vou colocar aqui null. Então essa variável ela vai ser criada com o valor da ação ou com null. Então a primeira vez que o usuário acessar o seu site, ele não tem o form ainda, então vai ser null. Isso daqui é a mesma coisa que você colocar assim, ó, if, se isso daqui for verdadeiro, né, isso daqui na verdade, e set, se existir isso daqui, então eu quero fazer ação igual request ação, else ação igual a null. Então essas 4 linhas aqui é a mesma coisa que essa linha aqui, tá? Então faça a forma que você achar mais confortável. Bom, aí agora então eu vou colocar um teste. Se a ação for igual a incluir, igual, né? A incluir, então eu vou fazer toda a rotina de inclusão. Então, ou ela é igual a incluir, ou é igual a null. Então a primeira vez será null, então eu não vou executar a inclusão. Se ela for igual a só incluir, significa que o usuário preencheu o form e clicou no botão enviar. Então eu tenho que pegar essas informações, ó, qual que é a sigla, qual que é o nome, qual que é o nome do chefe. Então eu vou fazer as mesmas operações, ó, de forma semelhante aqui para cada um dos campos. Então eu vou colocar aqui sigla, nome e chefe. Bom, então aí está. Se houver informação, ou seja, se o usuário preencheu o form e clicou no botão enviar, então vai existir. Então eu pego essa informação e guardo na variável correspondente. Agora eu vou colocar aqui um campo, uma variável que eu vou chamar de MSG, mensagem, ou mensagem mesmo, mensagem, e ela vai ser um array vazio. Para que eu vou usar essa variável? Se der algum erro ou sucesso na operação, eu vou colocar uma mensagem aqui. E aí depois aqui no form eu exibo a mensagem. Então eu vou colocar aqui dentro desse if a operação de inclusão. Então a primeira coisa, qual que seria o comando SQL que você enviaria para o servidor de banco de dados para fazer a inclusão de um novo registro com esses dados aqui?
Bem, então o comando é esse daqui, insert into, o nome da tabela, que nós chamamos de departamentos, a lista de campos que vai receber dados, e depois values, quais os valores que eu vou passar. Então, na PDO a gente tem o conceito de uma sentença preparada. Então, ao invés de colocar o valor aqui, eu coloco uma interrogação e depois então a gente vai fazer uma operação chamada bind. Eu vou ligar a informação que iria nessa posição com a variável correspondente, cada uma. Então isso permite que a gente mande o servidor preparar essa sentença e depois eu posso chamar sucessivamente diversas vezes e sem ter que passar o comando completo. Então isso fica lá no banco de dados numa forma binária compilada, então dá uma performance melhor. Então o que você tem que entender agora é que nessa posição aqui eu vou mandar ligar com essa daqui. Na segunda posição eu vou ligar com a variável nome e na terceira com a variável chefe. Então agora a gente tem que mandar preparar essa conexão. Então esse comando aqui, minha conexão, então você se lembra que aqui no arquivo conexão nós criamos, eu dei o nome de conexão. Então esse é o meio de comunicação do meu código PHP com o banco de dados, então estou pedindo para o banco de dados preparar esse código SQL. Então ele vai deixar compiladinho lá, só esperando que eu faça a ligação aqui e mande executar. Então esse daqui é STMT, você pode dar o nome que quiser, mas a gente diz que isso daqui é uma statement, uma declaração. Então STMT é o nome que você vai dar, mas não tem regra, não precisa ser esse nome. Mas ele é chamado, essa operação é chamada de statement. Bom, então agora eu vou fazer os bind, statement bind parâmetro. Então para cada parâmetro, então começa em 1, primeira posição, parâmetro 1. O que eu vou ligar a ele? Sigla. E aí então, sucessivamente para cada um deles. Então aí eu estou ligando cada um dos parâmetros à variável correspondente. Então agora eu posso executar. Bom, então para mandar para o banco de dados, a gente vai usar o comando execute. Então a minha declaração, que já está preparada lá no banco de dados, já com os dados dos parâmetros já devidamente preenchidos. Então agora eu posso usar isso daqui, ó, stmt execute. Então ele vai fazer com que esse comando seja executado lá no banco de dados, através dessa conexão. Bom, isso daqui ele vai retornar um código de erro ou não. Então eu estou testando aqui se essa operação resultou verdadeiro, portanto se houve algum sucesso. Se houve, eu vou colocar uma informação nessa lista mensagem. Então departamento criado com sucesso. Eu posso colocar aqui qualquer índice. Eu estou usando o código de erro aqui, a gente não vai exibir o código de erro, porque para o usuário, se houver, vai estar lá 000. Então só para identificar o item nessa lista chamado mensagem. Agora, se não houver sucesso, aí sim ocorreu o erro. Então eu coloco o código do erro aqui e pego as informações de erro. Então eu dou esse implode porque pode ter várias informações. Então eu junto todas, então esse daqui vai vir no formato de um array. Então eu junto todas numa string só. E agora então o script passaria por aqui e ele vai montar o formulário de dados. E eu quero que aqui logo após o form seja exibida a mensagem, seja de sucesso ou de erro. Então o que eu vou fazer? Eu vou testar if variável mensagem, eu posso até usar o operador count, mensagem. Vamos ver, parece que tem algo errado aqui com o nome mensagem aqui, ó. Então isso daqui é um array. Então se o número de informações ela for maior que 0, então eu vou usar esse comando for each e vou listar todas as mensagens, né? Então aqui eu só vou dar um echo msg. Então se houver alguma mensagem, eu processo colocando a primeira cópia nessa variável e imprimo ela, depois a segunda e assim por diante.
Eu vou salvar e vou testar, ver se vai funcionar. Preciso. Eu vou fazer o upload. E agora eu vou dar um F5 aqui. Bom, então aqui eu vou digitar alguma coisa e vou ver se ele vai funcionar. Enviar. Bom, deu um erro da função prepare. Bom, misteriosamente o arquivo de conexão tinha desaparecido, mas eu coloquei ele de volta aqui. Vamos ver se agora vai funcionar. Está dizendo aqui, departamento criado com sucesso. Então eu vou verificar se ele está lá no meu banco. Então aqui não tinha nada inicialmente, vou dar um F5 e aqui está. Então, para ter certeza, vamos cadastrar um outro aqui. Outro débito, outro chefe. Enviar. E aí, vou dar um F5 aqui e está aqui cadastrado. Bom, então, com isso a gente já tem a primeira parte da nossa operação, que é o C do CRUD. Tá joia? Então, na próxima videoaula a gente vai fazer a parte do read, que a gente vai montar uma tabela aqui exibindo os dados já cadastrados, para o usuário já saber quais os dados que tem cadastrado e colocar os links para ele poder excluir ou editar. Tá ok? Então eu aguardo você na próxima videoaula.